Bolsonaro é pego pela PF e está de tornozeleira. Lucas Luco pode pegar 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A mulher que expôs o marido e as amantes da zona está sendo processada em R$100 mil. Os 3 maiores influenciadores do país se tornam réus em ação criminal sobre jogos de azar. Casal de Santa Catarina que fez bebê alemão é denunciado ao Ministério Público por xenofobia. Essas e outras notícias agora no nosso semanal Rolim de Notícias no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias, onde resumimos aí tudo o que rolou durante as semanas e damos aí os nossos pitacos. Já começa a seguir o canal, por favor, porque aqui tem vídeo todos os dias de segunda a domingo. E pra gente manter isso, tem um Pix e um Apoia-se aqui de baixo. Você manda um dinheirinho qualquer, um trocadinho qualquer. No Apoia-se é muito legal, porque você consegue dar aquele apoio todos os meses. Pode ser um valorzinho, o valor que você puder. Já tá bom demais, quando quiser cancela. E assim a gente continua mantendo o canal muito bom. E vamos de notícias. Tornozeleira. Bom, abrindo sempre com o bloco político, a gente tem a melhor notícia da semana no mundo. Nessa última sexta-feira, dia 18, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e também na sede do PL em Brasília. Os mandados foram emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, que determinou também a imposição de medidas cautelares. A operação contra o Bolsonaro foi movida, segundo Moraes, por conta da atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, também do PL, que está lá nos Estados Unidos articulando sanções contra as autoridades brasileiras. A decisão que autorizou a ação foi colocada para votação dos demais ministros da primeira turma do STF. Tudo em silêncio, né, gente? Entre as medidas cautelares impostas por Moraes estão o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno de 19 às 7 da manhã, proibição do uso de redes sociais e de contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, aliados, né, investigados de se aproximar aí às embaixadas. Ou seja, não teremos mais o Bozo falando merda no X, sem chances de pedir asilo político em outros países, bem como a sua perna podre com erisipela vai cair aos pedaços com a tornozeleira, que sempre é muito apertada, e é provável que a sua prisão seja completamente domiciliar. Foi um dia para celebrar, beber, porque foi uma sexta-feira e a gente segue aguardando os novos passos. Eleições em risco? O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, que está lá na gringa, negociando diversos golpes com Donald Trump a fim de conseguir a liberdade do pai dele, afirmou à CNN agora nessa sexta-feira do dia 18 que ele estará vingado caso tudo dê errado. Eduardo Bolsonaro destacou que os Estados Unidos não vão reconhecer as eleições do próximo ano sem a participação do ex-presidente, que está inelegível aí até 2030 por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação para atacar o sistema eleitoral. Assista um vídeo. Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo um senador por São Paulo, poder retornar para minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna. Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente, o Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores. Nessa sexta, Jair Bolsonaro foi alvo da operação da Polícia Federal, como a gente acabou de dizer, ganhou medidas restritivas impostas pelo STF. Após a operação, ele afirmou que é alvo de perseguição política por parte do ministro Alexandre de Moraes do STF. Vale lembrar que tá todo mundo cagando e andando se o Donald Trump não reconhecer as eleições aqui no Brasil em 2026. Ninguém liga. Nosso país, nossas regras, nossas eleições, o choro é livre.
Sem vistos para gringos. Pois é, por conta dos recentes episódios diplomáticos entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou que cancelaria os vistos de Alexandre de Moraes e de todos os outros ministros, bem como de seus familiares, esposas e filhos. Tudo isso porque ele quer, a qualquer custo, a anistia para o Bolsonaro. Só que nessa sexta-feira, agora dia 18, os ministros do Palácio do Planalto informaram que vão propor ao presidente Lula que ordene a restrição de vistos para todas as autoridades americanas que compõem o governo de Donald Trump e também para dirigentes de Big Techs entrarem no Brasil. A restrição será proposta como uma reação de reciprocidade à decisão de suspender o visto americano do ministro Alexandre de Moraes e também de seus familiares e aliados aí na corte anunciada nesta sexta-feira. A restrição já foi anunciada pela equipe de Donald Trump, já teve uma reação aqui no Brasil, inclusive pessoas de diferentes áreas de estudos, de bolsas, também estão com medo de perder seus vistos com as novas restrições de Donald Trump. Pneu furado. Olha só, o vice-prefeito de Lages de Santa Catarina, Jair Júnior, foi indiciado por dano ao patrimônio público. A Polícia Civil catarinense informou, nessa segunda-feira agora no dia 14, que o político responde desde maio por ter fixado um prego no pneu de um carro usado pela prefeita Carmen Zanotto, que é do Cidadania. Conforme a investigação, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público em 30 de maio e embasado em imagens de câmeras de segurança. Os registros mostram que Jair foi a única pessoa a estar próxima do veículo no dia da ocorrência. O laudo pericial indicou que o prego realmente foi colocado no pneu. A data da ocorrência e informações sobre motivação não foram divulgadas. O processo tramita em segredo de justiça e o Ministério Público informou que já recebeu o inquérito, mas ainda não ofereceu denúncia em relação ao caso. Vale lembrar que o Jair, esse Jair aí, foi preso em flagrante por violência doméstica e também enfrentou um processo de impeachment de sua gestão como vice-prefeito, mas esse processo foi arquivado. Como disse o casal de Pomerode, em Santa Catarina só tem gente do bem. Crime brutal. Tiago Lourenço Morgado, de 36 anos, foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. O suspeito de ter cometido o crime é o Bruno Guimarães da Cunha, com quem a vítima dividia um imóvel e trabalhava na mesma padaria. Eles eram colegas de trabalho. O bizarro assassinato do Tiago aconteceu no último domingo, no dia 13, e o colega tentou ocultar o corpo dentro de uma geladeira, além de cozinhar parte dos restos mortais e descartar uma outra parte no vaso sanitário. A irmã de Tiago, Jancilane, sentiu falta do irmão e foi até a casa dele na comunidade São Carlos, no bairro Estácio, na região central da capital carioca. Quando ela chegou no local, nessa quarta-feira agora, no dia 16, ela encontrou o corpo de Tiago dentro de uma geladeira da casa em que eles dois moravam juntos. Mas quem é o assassino? O Bruno Guimarães da Cunha Chaves confessou o crime, tá? Tem um vídeo dele que circula aí nas redes sociais e a gente não vai exibir aqui, que ele é confrontado pelos moradores. Os agentes da 6ª DP, juntamente com a Delegacia de Homicídios, tomaram conhecimento de que o corpo estava no interior da comunidade, especificamente na casa em que eles moravam. Bruno confessou que houve um desentendimento e que matou o Tiago com uma faca. O preso alegou que cometeu o crime porque ele teria sido pelo colega e picotou a vítima em várias partes, colocou em sacolas e escondeu na geladeira, no freezer, inclusive no liquidificador. Bruno responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Influenciadores réus. Pois é, a coluna da Fábio Oliveira descobriu que Deolane Bezerra, Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia se tornaram réus em uma ação judicial em Goiânia sobre jogos de azar. Um homem, cujo nome a coluna resolveu preservar, iniciou um processo no dia 9 desse mês. Nos documentos ao qual o site teve acesso, é relatado que o homem teria perdido 560 mil ao longo de um ano em jogos sediados em plataformas de azar online. Na ação, o autor destacou a influência dos 3 famosos em seu drama pessoal. Segundo ele, Deolane Bezerra, Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia são responsáveis por realizar publicidade abusiva e oculta, portanto, ilícita, para as famosas bets que comprometem aí a saúde mental e financeira e emocional das pessoas. O homem disse ainda que os influenciadores, em suas publicidades, o induziram ao erro, o fazendo acreditar que, ao jogar e apostar o seu dinheiro, seus ganhos só aumentariam progressivamente, sem destacar a vertiginosa probabilidade de perda. Ele afirma nos autos que os famosos são equiparados a plataformas, ou seja, responsáveis pela oferta dos jogos. Na ação, o autor também atacou a responsabilidade e legalidade da atuação das bets. Ele culpou os 3 bancos em que é cliente, acusando-os de falhar ao não identificar a anormalidade característica do período em que realizou todas essas movimentações frequentes e sucessivas decorrentes dos vícios nas bets. A todo momento, o homem vincula Virgínia Fonseca, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia às
as bets, as instituições receptoras dos valores e seus bancos. Segundo ele, os jogos de azar comprometeram a sua vida íntima e seus diálogos com sua família, amigos e comunidades. A única coisa que ele não fala em sua denúncia é que ele está cobrando que os bancos avisem ele que ele está gastando todo o seu dinheiro, ou que pessoas responsáveis pelas bets avisem ele ou conscientizem ele que ele está gastando dinheiro com as próprias bets. Foi mais de R$500 mil que ele gastou. A pessoa que tem R$500 mil e está movimentando esse dinheiro no banco para jogos de azar precisa de ajuda especializada, porque os bancos, as bets e os influenciadores não vão te dar nenhum aviso. Alemães brasileiros. Pois é, o casal de influenciadores de Santa Catarina, que publicou um vídeo com requisitos para morar no estado, foi alvo de uma denúncia no Ministério Público por xenofobia. Após a postagem desse vídeo medonho, eles receberam ataques e ameaças nas redes sociais, obviamente. O vídeo divulgado em 10 de julho lista que seriam as 4 verdades sobre o povo catarinense. Ao falar sobre migração, Jennifer Milbratz Stanizak e Clayton Stanizak disseram que um grupo de pessoas nunca deveria ter vindo para o estado. Em um dos trechos, o casal diz o seguinte: se vier com jeitinho, corpo mole, volta enquanto é tempo. Vejam um trechinho do vídeo. A gente odeia preguiça e serviço mal feito. Pontualidade, responsabilidade e qualidade vem em primeiro lugar. Se vier com jeitinho, o corpo mole, volta enquanto é tempo. Aqui é terra de quem trabalha de verdade. Santa Catarina é conservadora nos valores, nos costumes e nas escolhas políticas. Aqui, a esquerda nunca governou. É por isso que o nosso estado continua firme, seguro e produtivo. Se você vem de um estado destruído pela esquerda e quer recomeçar com trabalho e dignidade, seja bem-vindo. Agora, se você vem com agenda woke, ideologia de gênero e assistencialismo estatal, faz um favor para todos nós e fique onde está. Também afirmam que pessoas de estados destruídos pela esquerda são bem-vindas se quiserem trabalhar com dignidade, mas rejeitam quem defende a agenda woke, ideologia de gênero e assistencialismo estatal. Após a publicação, a vereadora de Florianópolis, Ingrid Sataré Maué, do PSOL, encaminhou ao Ministério Público uma denúncia contra o casal, descrevendo o caso como um grave episódio por incitação à discriminação e xenofobia contra imigrantes. Vale lembrar que o casal também foi alvo de polêmicas um tempo atrás, quando publicou um vídeo sobre como fazer um bebê alemão, que é o objeto do processo o qual a Jennifer Milbratz move contra este apresentador que vos fala. Basta assistir o vídeo que está aqui no canal. Bem, agora que foram denunciados ao Ministério Público, vai ser mais difícil conseguir dinheiro de indenizações advinda de processos contra criadores de conteúdo. Tomara que eles façam muita publi da Havan, como já fazem, né? Para arcar com os custos. Vão precisar. Exposed. Todo mundo viu aí o caso da esposa que expôs o marido e suas amantes, que elas são da zona, e que ele até tá tendo um filho com uma que também é puta. Enfim, a Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido do homem exposto em vídeo, chamado Chá Revelação da Traição, pela remoção do conteúdo das redes sociais, ou seja, tudo vai continuar lá. Quem movia o pedido era Rafael Schemmer, marido da Natália Knack, que publicou o vídeo. A decisão foi proferida agora, nessa terça-feira, no dia 15, pelo juiz João Gilberto Engelmann e divulgada pelo TJRS. Na ação, o Rafael afirmou ter sido exposto publicamente, tadinho dele, com o vídeo, né, e solicitou um pedido de tutela de urgência com pedido de indenização por danos morais. Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que não havia viabilidade prática nos pedidos feitos pelo Rafael Schemmer. Disse ele: não é possível, frente ao cenário apresentado, refrear toda a informação acerca dos fatos em todos os veículos de comunicação, notadamente nas redes sociais, nas quais as mídias originalmente veiculadas pela parte da ré já possuem abrangência capitalizada. O juiz ainda levou em consideração que o Rafael chegou a se pronunciar nas redes sociais sobre o caso, ou seja, se expôs mais ainda, e frisou que ainda seria possível, posteriormente, no processo, apurar um eventual abuso de direito por parte da ré, ao compartilhar aí esse vídeo. Mas ponderou que, na fase atual do processo, a concessão da medida que restringia a divulgação dos vídeos ou de manifestações relacionadas não se justifica. Enfim, o Pica de Ouro tá pedindo R$100 mil de indenização pra diva. Nós estamos do lado dela. Ré por agressão. Olha só, a influenciadora Jojo Todinho, nossa cabecinha de Ozempic, que foi denunciada por agressão a uma colega de sala na faculdade que ela estuda. Olha que loucura, ela estuda direito com essa colega. Ela deu um tapa no rosto dessa garota em agosto de 2024. Agora, segundo a colunista Fábio Oliveira, o juiz da primeira vara criminal regional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, decidiu receber a denúncia do Ministério Público contra a influenciadora, que se tornou ré por conta do episódio. A coluna apontou que, no início deste
deste mês, a famosa e Gabriela Santos, que é aluna, também colega dela, tiveram uma audiência onde a juíza disse que a situação poderia ser resolvida com uma perícia. Por conta disso, a disputa que estava sendo tratada nos juizados especiais foi encaminhada para uma vara criminal, que é onde tem que ser mesmo, né? Ela apanhou. Caso seja condenada, a artista deverá cumprir uma pena de prisão simples, que não possui o mesmo rigor penitenciário. Estamos na torcida pela condenação. Advogado capoeirista. Olha só, o advogado capoeirista Jales Java chamou a atenção nas redes sociais após um vídeo seu que viralizou, que faz passos de capoeira e recita poesia durante um julgamento. O caso aconteceu durante uma sessão em que ele representava a si mesmo em um processo por ter recusado a usar máscara durante a pandemia de Covid-19. A audiência aconteceu na terça-feira em Goiânia. No vídeo, ele começa recitando uma poesia, depois ele se levanta e passa a fazer ginga de capoeira. Assistam. Por isso clamo a esta corte que não endosse a perseguição, que faça valer o direito e a lei acima da emoção. A gente leva a rasteira, tem delas que vem pra matar, mas quando a rasteira não mata, aproveite pra se levantar. Excelência, essa minha manifestação, trazendo a capoeira como símbolo da resistência, era apenas para chamar a atenção desse egrégio tribunal para as flagrantes violações que ocorreram para o exercício da advocacia. Então essa foi a minha apresentação. O advogado ainda arrisca alguns golpes, ficando próximo ao chão. Ele explicou ainda que os golpes trazem a capoeira como símbolo da resistência. Em nota, a presidência da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás disse que reconhece aí o direito de livre manifestação do advogado e concluiu que sua atuação não constituiu ofensa ao Poder Judiciário. Fraude sertaneja. Lucas Luque e o pai dele, Paulo Roberto de Oliveira, foram indiciados pela Polícia Civil de Goiás por envolvimento em um esquema de fraude na venda de 2 carros de luxo. Pois é, um falso advogado também está sendo investigado nesse caso aí junto com os outros 2. O cantor é investigado pelos crimes de estelionato, falsificação ideológica e documental, além de associação criminosa. Segundo o portal Metrópolis, se condenado por todos os delitos, a pena pode ultrapassar 10 anos de prisão. As investigações começaram há cerca de 4 meses. Após o empresário relatar ter tido prejuízo ao trocar veículos de alto valor. Segundo eles, uma Porsche GT4 foi trocada por 2 Porsches Panameras, que teriam sido entregues com pendências financeiras, algo que não foi informado previamente. Cada modelo pode custar mais de R$1 milhão. De acordo com o inquérito, houve falsificação de documentos, incluindo o uso indevido de uma assinatura digital atribuída ao cantor. A defesa de Lucas Luco identificou o suposto falso advogado envolvido aí como Eliel Levistone Silva e Souza. A defesa do cantor nega qualquer envolvimento e sustenta que tanto Lucas quanto o pai do artista teriam sido vítimas desse golpe. Ainda segundo a advogada, a denúncia pode ser anulada se for comprovado que o cantor não tinha ciência das irregularidades. Ex-gay presidiário. Um cara chamado Matthew Gretsch, ele é bem conhecido lá em Malta, onde ele mora, se autodeclara ex-gay, mas agora ele pode enfrentar até 5 meses de prisão por anunciar as chamadas práticas de conversão durante sua participação num programa local chamado PM News Malta. As informações são de Christian Broadcasting Network da CBN. No programa, o Matthew falou abertamente sobre a sua decisão de deixar a comunidade LGBTQIAPN+, e sobre o trabalho que desenvolve com uma organização voltada a ajudar pessoas a lidarem com seus desejos homoafetivos e uma confusão de gêneros indesejados. Só que Malta, que é um país insular no sul da Europa, possui uma das legislações mais rígidas do mundo contra esse tipo de prática. Desde 2016, o país europeu proíbe qualquer tentativa de mudar, reprimir ou eliminar a orientação sexual ou identidade de gênero ou expressão de gênero de uma pessoa, impondo multas e penas de prisão a esses infratores. Após a veiculação da entrevista, Gretsch foi denunciado à polícia e já enfrenta sua 12ª audiência criminal. O veredito está sendo previsto para outubro, mas ele surge confiante de que o processo será resolvido a seu favor. Na entrevista, ele disse o seguinte: francamente, as pessoas merecem o direito de buscar ajuda voluntariamente. Talvez queiram resolver conflitos no casamento, ou traumas do passado, ou traumas de abuso. Bem, curiosamente, ele também expressou frustração com a falta de cobertura da mídia local sobre o processo. Parece que ele gosta de ser processado, alegando censura e dizendo que Malta merece ouvir os 2 lados da história. Em sua narrativa, Gretsch conta que vivia um estilo de vida homossexual ativo em Londres, até que uma adorável mulher cristã o levou à igreja, o que teria feito repensar a sua sexualidade e abraçar a fé. Agora ele também quer estragar a vida dos outros.
Nota de repúdio. A atriz Sophie Charlotte, que é da Globo, se tornou o centro de uma polêmica nos bastidores aí da novela da TV Globo. O Sindicato dos Artistas emitiu uma nota de repúdio contra a artista após denúncias sobre o seu comportamento durante as gravações. Segundo a colunista Fabiola Hypert, do R7, Sophie Charlotte teria se recusado a almoçar no mesmo ambiente que os figurantes e, inclusive, contado com uma presença de um segurança para garantir que não fosse abordada por ninguém enquanto fazia a sua refeição. A situação gerou revolta entre representantes da classe artística. Hugo Gross, presidente do sindicato, fez um pronunciamento duro sobre o caso. Disse ele: "É uma falta de respeito com a categoria de figurantes, que são pessoas extremamente importantes para uma produção, para uma novela, para uma cena. É uma categoria pisada, que luta por R$100 por dia. Tratam, humilham de uma maneira descomunal essa categoria. E pior de tudo, uma emissora de televisão, que é a TV Globo, aceitar isso, fica refém dela, da atriz, botando até segurança", declarou ele. A TV Globo, por sua vez, saiu em defesa da atriz. Em nota oficial, a emissora afirmou que Sophie Charlotte não demonstrou comportamento arrogante e nem desrespeitou seus colegas de equipe em momento algum, tá? Durante todas as filmagens realizadas ali em São Paulo. Simplesmente amantes. Uma cena capturada durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, virou assunto nas redes sociais e levantou suspeitas de uma traição envolvendo um alto executivo do setor de tecnologia. O registro aconteceu durante a tradicional Kiss Cam, que é o momento em que o telão destaca os casais que estão na plateia ali de amorzinho. Ao focar nos dois espectadores sentados juntos, o público mal sabia que estava prestes a assistir a uma reação desconcertante. Assistam. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. O homem identificado como Andy Byron, o CEO de uma empresa bilionária chamada Astronomer, aparece abraçado com Christine Cabot, que é diretora de RH da mesma empresa. Quando se vêem na tela gigante do estádio, vocês viram aí os dois entram em pânico, ele se abaixa rapidamente, ela tenta sair de cena, esconde o rosto, e aí vira aquela loucura, visivelmente desconfortável para os dois. O Chris Martin, que é o vocalista da banda, sem entender, né, o motivo da reação, soltou uma piada no microfone. Ele disse assim: "Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos", arrancando risos da plateia e acertando, né? Eles estavam tendo um caso. O vídeo foi compartilhado milhões e milhões de vezes e especulam que o momento revela uma possível infidelidade por parte de Byron, que é casado e tem 2 filhos, bem como por parte da Christine, que também é casada. O Andy já deu uma declaração dizendo que é estarrecedora a exposição de um momento que deveria ser íntimo. Já Christine sumiu de todas as redes sociais, fechou até suas contas no LinkedIn, ele também, e não vai falar sobre o caso. Sorte ao casal, que se separem, que eles deixem seus cônjuges e que eles fiquem juntos assistindo o showzinho de amorzinho, que é isso que eles têm que fazer. A gente encerra essa edição com uma maravilhosa imagem do ex-presidente golpista genocida, agora de tornozeleira, quase preso, dando uma entrevista logo após a Polícia Federal colocar o seu adorno de perna. Acontece que quem está de tornozeleira tem que ir cedo pra casa, e o repórter diz: "Vamos encerrar aqui porque o senhor tem que ir pra casa, né? Visto que por ordem judicial, o senhor não pode mais ficar na rua a partir das 19 horas. Assistam a essa delícia de vídeo. Presidente, a gente já vai encaminhando pro fim, porque o senhor tem que ir pra casa por conta da medida cautelar, né? Pelo trânsito e tal, sua assessoria pediu pra gente encerrar antes das 5. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. O final dessa edição foi rapidinha. Como vocês podem perceber, eu tô com a voz bem complicada, a garganta inflamada, sinusite, mas eu jamais deixaria de gravar um editorialzinho rapidinho pra vocês, nem que fosse com um pouquinho mais curtinho, mas sempre vou trazer alguma coisinha pra vocês no domingo, meio-dia, porque eu sei que vocês adoram e eu também adoro fazer um rolinho de notícias. Não esquece de seguir o canal, por favor. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia pra você mandar um trocadinho pra gente continuar fazendo vídeos legais todos os dias. E bem aqui tá passando a edição anterior do Rolinho de Notícias pra você maratonar no canal. Um grande beijo, até o próximo. Com a garganta melhor se tudo der certo. Tchau.